Obrigado, Roberto. Boa tarde, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos diante de tantas forças, né, do mundo espiritual, acompanhando aí todo o processo de divulgação da doutrina espírita com a realidade que todos nós estamos usando com a internet, no mecanismo da convivência à distância. E mais do que tudo, hoje conversarmos sobre o pensamento nas palavras de Leon Denis, no capítulo 23 do livro O Problema do Ser e do Destino. Leon Denis, o patrono da Casa Espírita, move a visão de todos nós com a percepção do pensamento irradiando, né? Plainando no universo. Mas é claro que cada um de nós ainda não consegue vislumbrar essa realidade do pensamento movimentando o universo. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos em condições que nos ligamos às coisas que estão na nossa relação de encarnados, muito material ainda, nas nossas percepções que o corpo físico oferece, nos cinco sentidos, o tato, o olfato, o paladar, né, e todas a visão, a audição, todas as outras percepções que ainda nós não conseguimos entender partindo do sexto sentido, que é uma percepção macro na relação de tudo o que nós possamos identificar com o pensamento. Então, quando o pensamento penetra e interage em todas as outras questões que não são materiais dos cinco sentidos, é uma relação do sexto sentido. E o sexto sentido desdobra outras percepções à medida que o espírito interage com o seu pensamento nesse universo. Então, imaginar a beleza de Leon Denis demonstrando que o pensamento é criador, assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço o germe dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessantemente florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. E se nós observarmos isso diante do que a própria ciência hoje já nos fala, e através do entendimento da doutrina espírita, com relação ao entendimento do livro dos Espíritos, quando fala do espírito, que a essência do espírito é a estrutura do seu pensamento. O pensamento é a conclusão, vamos dizer assim, da vontade do espírito a expressar o seu pensamento encarnado através do corpo físico, ou a expressar o seu pensamento para utilizar no sexto sentido, que estão além dos cinco sentidos do corpo, expressar o seu pensamento na matéria também, numa matéria sutil, rarefeita, que é o nosso corpo espiritual. Então, quando o Leon Denis fala sobre isso, agregando isso também com o Livro dos Espíritos e a ciência, nós podemos dizer que o nosso pensamento gera no nosso corpo físico ondas através do fluxo do nosso pensamento, que é a ideia nossa do espírito, pela nossa vontade, imprimimos uma força, então o nosso pensamento cria, através do fluxo de energias que circulam nos neurônios, num caminho de um ponto a outro dos axônios e que vão se interligando nos vários neurônios e na estrutura do nosso corpo físico, nos nervos que vão encaminhando esses impulsos de vontade para mexer um dedo, para mexer o dedo dos pés, para levantar os olhos e qualquer outro movimento que nós façamos pela nossa vontade, estamos lançando uma onda eletromagnética ao nosso redor. Essa onda eletromagnética ao nosso redor, que é pela vontade nossa de demonstrar o nosso pensamento, interage com outras percepções que não essas do corpo físico, dos cinco sentidos que falamos, mas interage com outras percepções. Ela impacta de uma forma tão
tão intensa, sem a gente nem imaginar, na matéria sutil do nosso corpo espiritual e na matéria sutil ao nosso redor. Então, os desencarnados que estão ao nosso redor, eles conseguem perceber os nossos pensamentos. Eles conseguem penetrar nessas ondas e ouvir os nossos pensamentos. Conseguem ver os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos também, gerando essas ondas, essas frequências, geram imagens. Da mesma maneira que vocês estão aí vendo a imagem e o som, que de uma certa forma se propaga pelas ondas, né, elétricas, se propaga e fazendo com que se reproduza a imagem e o som através da internet em todo o mundo. Assim também, o nosso pensamento se propaga através do nosso corpo espiritual e vai por ondas do pensamento, ondas universais que interagem no universo todo. Nós não sabemos a projeção dessa interação, mas sabemos que essa projeção da interação se aproxima dos espíritos que estão ligados principalmente a nós, por afinidade, por gosto, por tristeza, por alegria, por vontade do bem, ainda pelo ódio, pelo rancor. Cada um vai capturar, transmitir ou receber aquilo que está em sintonias. Então, o pensamento é o fluxo de vida do espírito, que se manifesta através dessa onda, se manifesta na matéria de várias formas. Aqui encarnado, se manifesta no corpo físico, que também se manifesta no corpo espiritual. Desencarnado, não se manifesta mais no corpo físico, mas continua se manifestando no corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele tem condições ou propriedades específicas à medida do processo de evolução de cada espírito, em cada mundo, em cada esfera específica de sua vivência no universo. Então, meus amigos, nós agimos sim. O nosso pensamento, como ele diz, do escritor, do poeta, o pensamento daqueles que querem desenvolver entre o bem e o mal, geram impulsos na multidão humana. E isso é que é maravilhoso. Para valorizarmos o objetivo da evolução, nós temos que aprender também a valorizar como nossos pensamentos estão influenciando nas pessoas ao nosso redor. Como os nossos pensamentos estão influenciando entre os nossos familiares, como os nossos pensamentos estão influenciando na nossa sociedade, como os nossos pensamentos estão influenciando em torno da vida espiritual ao nosso redor. Então, as boas leituras, os bons filmes, as boas conversas, as boas ideias, o reconhecer esses impulsos que chegam em nós fazem parte do nosso convívio, tanto de encarnados quanto de desencarnados. A multidão que nos cerca não é só de encarnados. A multidão que nos cerca também é de desencarnados. Como dizem os espíritos, existe para cada encarnado em torno de 5 a 7 espíritos ao redor de cada encarnado. Então, imagina, nós estamos aqui, em torno de mim, 5 a 7 espíritos. Obviamente, o meu amigo espiritual, meu guia espiritual, aquele que cuida de mim na encarnação, que me protege. Também podem ter espíritos que se afinizam com as minhas paixões. Então, vamos colocar 2 espíritos, são 3. Mas também tem espíritos que também se afinizam e que querem me ajudar. Espíritos que se ligam na proposta do bem, na vontade do progresso. Então, pode ter mais 2 espíritos, 5, entrando no equilíbrio entre 2 que querem me encaminhar para os meus conflitos das paixões e 2 que querem me ajudar para as propostas do bem. E à medida que a gente vai buscando as propostas do bem, esses espíritos bons aumentam ao nosso redor, porque o pensamento vai impregnar junto a eles propostas de ver
possibilidade de crescimento, de trabalho, de evolução, de amizade. Então, podemos ampliar a quantidade de bons espíritos ao nosso redor. Aí passamos lá para os 7 espíritos. Mas também, se os nossos pensamentos forem direcionados à tristeza, ao rancor, ao ódio, podemos aumentar a quantidade de espíritos equivocados e maus ao nosso redor. E ampliarmos também para 7, 9, 10. Então, é isso que equivale ao objetivo de Leon Denis, nos mostrar que o nosso pensamento, ele gera, ele movimenta, tanto para o bem quanto para o mal, na multidão humana ao nosso redor. Imaginar a palavra de um homem de representação pública, o que o pensamento dele pode movimentar na mente das pessoas. Um escritor, o quanto o pensamento dele pode movimentar no sentimento das pessoas. Tá? As músicas de hoje em dia, quanto elas estão movimentando na mente das pessoas, nos jovens, e assim por diante. Se nós olharmos o que ainda chamamos do futebol, que todos vão para o dito estádio de futebol aqui no Brasil, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e nesse estádio eles vão sentindo as vibrações daquela multidão com aquele objetivo de assistirmos pessoas através de algo que hoje para nós se torna tão claro, né, que é o esporte, mas que ainda tem tanta luta, que ainda tem tanto desejo de disputa, que ainda tem tanto sentimento de ganho e de luta, de interesses materiais, que às vezes o esporte e a beleza se perde pela multidão de pensamentos, até de agressões, que tanto nós vemos aí acontecerem as lutas e guerras e brigas e competições daqueles que estão assistindo, podendo dizer, os participantes que estão ali olhando, estão vendo aquele sentimento se expandir. Isso está impactando, né, nas vibrações ao redor. E muitas vezes, aqueles que estão ali para participar do esporte de uma maneira sadia e calma, sentem esse impacto e, se afinizarem com esse impacto, podem passar também para a parte da agressão, quando vem uma disputa, uma briga, né, de equipes que estão torcendo pelos seus times e perdem a beleza. Então, são momentos de escolhas em cada uma dessas questões. Podemos estar referindo a isso no pensamento humano, que ainda traz essa sensação lá de Roma, onde os homens iam para as galeras vendo os cristãos serem queimados, vendo os gladiadores destruírem a vida uns dos outros, e no processo natural de evolução, o esporte foi se tornando algo mais calmo, mais sadio, para que o pensamento daquilo que é bom em ver, de algo que reflita, né, de beleza no esporte, possa sair da fúria, da disputa, da guerra, do combate. Somos nós, cada um de nós. E podemos fazer escolhas, porque cada um pode refletir dentro de si mesmo com relação a esse pensamento, simplesmente sendo um torcedor. Ah, meus irmãos, o quanto o espírito precisa evoluir, o quanto nós precisamos avançar. E se não enxergarmos certas questões para o nosso avanço, nós vamos perder as oportunidades que hoje, com a doutrina espírita, abre os nossos olhos em torno da nossa evolução. E quando Leon Denis demonstra isso, ele diz, né, a vida atual é, como se sabe, um simples episódio da nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossas obras, das nossas encarnações anteriores,
das percepções dessa própria vida, daquilo que nós lançamos como palavras e vibrações e recebemos um impacto. Você disse há 10 anos atrás tal coisa. É um impacto do que nós lançamos, não pensamos, não refletimos bem sobre qual o impacto que aquilo irá ter, e por não refletirmos, também somos responsáveis pelo resultado do que virá mais à frente. Então, Leon Denis trabalha o pensamento como um mecanismo criador, como o desenvolvimento de cada um de nós para enxergarmos o bem em nós. E também, como ele demonstra aqui, que seu caminho, cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, o pensamento, povoada pelas criações, é isto na sua vida do além, que será sua glória ou sua vergonha. Então, imaginar, cada um de nós aqui já entendendo esse mecanismo que o pensamento é criador, que o pensamento sendo criador, povoa ao nosso redor companhias de bons ou maus espíritos, e, de acordo com esses pensamentos, estamos criando para nossa glória ou nossa vergonha no além-túmulo, quando desencarnarmos, criando a atmosfera psíquica, criando as vibrações ao nosso redor que corresponderam aos nossos pensamentos dessa encarnação e, obviamente, de tantas outras. Então, imaginar para que mundo espiritual nós estaremos indo, para que realidade espiritual estaremos adentrando. É só olhar para nós mesmos. O que ressoa em nós? Como estão os nossos sentimentos? Os nossos pensamentos? Como estão as nossas emoções? Como estão nossas atitudes? O que estamos fazendo no aproveitamento da encarnação para controlar tudo isso, compreendendo que iremos desencarnar e retornando para a realidade de espíritos libertos, não tendo mais esse corpo físico, o nosso sentido será o sexto sentido, que vai se desenvolver e se interpenetrar em tantas outras percepções, além do tato, além do olfato, da audição, da visão, além de todas as percepções físicas, e estarão muito mais intensas ao desencarnarmos. Será o nosso mundo. Estaremos recebendo no nosso campo psíquico o nosso mundo espiritual do que nós vivenciamos e criamos na Terra enquanto encarnados. Essa é uma realidade que precisamos efetivamente entender. Então, quando Leon Denis demonstra isso, ele diz: pois de cada voo o pensamento torna a descer, vivificado, esclarecido para o campo terrestre, a fim de prosseguir a tarefa pela qual continuará a desenvolver-se, porque é o trabalho que faz a inteligência, como a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra acabada. Se nós olharmos assim, vamos compreender com a visão de Leon Denis que em cada encarnação nós retornamos, compreendendo o nosso mundo espiritual na erraticidade, compreendendo o período que ficamos em certas regiões que não estavam, de uma certa forma, em equilíbrio e em paz, e todos os pensamentos vivenciados, lançados, né, durante a nossa encarnação, formaram aquele mundo que nós mesmos criamos, e para sairmos deles, precisamos transformação. Somos socorridos no mundo espiritual para sairmos daquelas vibrações quando nos arrependemos e pedimos ajuda. E cada um de nós quer adentrar numa realidade espiritual mais elevada, né? Que é o desconhecido, que é o superior. O superior ainda não sabemos. Podemos perceber, podemos penetrar um pouco e retornar para a nossa realidade. Então, quando Leon Denis diz que é necessário retornar e dar continuidade ao desenvolvimento, como ele fala aqui, do objetivo do homem, no desenvolver-se, porque é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza,
e o esplendor da obra acabada, nós precisamos de sentir isso na beleza das palavras de Leon Denis, dessa obra acabada no sentido da perfeição, a chegarmos a espíritos puros, a felicidade, tão esperadas por todos nós. Mas como alcançá-la? Se não darmos continuidade para essa obra ser acabada. Então, em cada passo da nossa encarnação, nós temos objetivos a alcançar. Não adianta, nessa encarnação, querermos ser espírito puro. Não tem como. Não tem como. Nós não conseguimos controlar o nosso rancor, a nossa mágoa. Não conseguimos controlar a nossa angústia. Não conseguimos controlar a nossa emoção numa tristeza ou numa perda. Como? Seremos espíritos puros, carregando em nós sentimentos ainda tão presos ao que é da vida material. Não conseguimos entender a realidade de que, sendo espíritos, vamos deixar o corpo físico, de que os nossos filhos, nossos familiares, são todos grupos de espíritos encarnados na proposta de ajudar um ao outro, no objetivo de se perdoarem, do arrependimento, de auxiliarmos uns aos outros, de progredirmos juntos. Quando nós vamos ter essa certeza e reencarnarmos e posicionar o nosso pensamento com essa certeza que o Cristo nos deu, quando disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai é minha irmã, meu irmão, minha mãe. Ou seja, todos nós somos um grupamento de espíritos que, através das encarnações, chegamos em condições diferentes, mas somos todos filhos de Deus. E nesse objetivo de sermos filhos de Deus é que temos que aproveitar o mecanismo de progresso e retomar em cada instante a obra que não foi terminada. E assim, pedir perdão a quem a gente não pediu perdão nas encarnações passadas. Estender as mãos para quem a gente abandonou em encarnações passadas. Ou nessa encarnação mesmo. Podemos já refletir agora, com o conhecimento da doutrina espírita, não precisando desencarnar para tomarmos uma postura com um pensamento mais seguro, irradiando de nós o melhor. Não precisamos desencarnar, porque a própria doutrina espírita e o Cristo nos fez enxergar a verdade, para que essa verdade nos liberte desses sofrimentos. Então já podemos estender as mãos agora, perdoar ao irmão, ao nosso ofensor, ou procurar entender que nós estamos nos deixando levar pelas nossas imperfeições, enxergando no outro um ofensor, em vez de alguém que precise de ajuda, de socorro, de amizade, de esperança. Isso tudo dentro da teoria que nós vamos conhecendo com o Evangelho e com a doutrina espírita, temos que partir para a prática. Por isso, reencarnar. Para identificarmos a obra dessa paz interior, para alcançarmos esses objetivos de regiões espirituais mais elevadas, né? E não retornarmos mais num conflito de uma região espiritual onde o nosso pensamento, que é criador, vai criar para nós, né, essas regiões de sofrimento, e agora, encarnados nessa existência, podemos dar continuidade. A olhar tudo de uma maneira mais ampla, de uma forma mais superior, né, e buscarmos nessa encarnação desenvolver esse mundo espiritual ao nosso redor, tanto na vida de encarnado, no bom convívio com a família, no bom convívio com a sociedade, no bom convívio com os amigos, no bom convívio espiritual, através da ligação dos pensamentos. Estaremos criando esse bom convívio quando desencarnarmos também. E é isso que vai dando condições de um dia conseguirmos amar a todas as pessoas, enxergarmos a todos como nossos irmãos, não é? Enxergarmos todos como espíritos em evolução. Não temos mais necessidade de uma estrutura familiar, porque sabemos que todos estamos avançando e dar cada um a sua parcela no progresso que cabe a cada um. E isso é maravilhoso, mas não podemos fazer de uma hora para outra. As várias encarnações possibilitam isso. É o homem que vem, né? Eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta, lança
lança seu brado de apelo, de aspiração e prece. Diante do mar de reflexos variáveis, à vista dos brancos cimos longínquos ou do infinito estrelado, não passaste nunca horas de êxtase e embriaguez em que a alma se sente imersa num sonho divino, em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago rápido, mensageiro do céu à terra? Ele dizendo, dentro de cada um de nós tem essa necessidade, quando olhamos para o mar, para o horizonte, para as montanhas, quando olhamos para o céu, nós estamos buscando algo além do que realmente é o que está dentro das nossas percepções, algo além. E esse algo além, quando elevamos o pensamento para essa visão, o mundo espiritual, como ele diz aqui, vem até nós, poderosa inspiração chega como relâmpago, rápido, como mensageiro do céu à terra, traduzindo para o pensador, para o poeta, para o escritor, para os homens das ideias, para o bem, para o progresso, algo que irá estimular com esse pensamento a aqueles que estão ao redor, encarnados e desencarnados. Nós precisamos entender isso. Mas será que nós paramos para perceber essas coisas, essa realidade, quando vamos à praia, por exemplo, e só queremos tomar o banho do mar, mas percebemos que Deus ali está nos banhando com o pensamento criador dele. Percebemos que Deus ali está com todo o mecanismo da água para retirar as impurezas que sobrecarregam dentro da própria água sendo salgada, sobrecarregam as ondas eletromagnéticas iônicas do nosso corpo, que são absorvidas pelas cargas magnéticas do cristal do sal. Por isso, quando nós tomamos o banho, nossa pele fica ressecada, porque o sal absorve o líquido do nosso corpo. Coexiste uma estrutura química para que isso aconteça, porque são ondas magnéticas de atração no equilíbrio da formação das moléculas. Isso tudo é o pensamento divino. E quando nós projetarmos isso na beleza de sentir Deus nos banhando com o seu pensamento, com a água do mar, e não é somente mergulhar no mar, é mergulhar no mar, aproveitar a alegria de estarmos naquele mar e sentirmos o amor de Deus por nós. O ar que respiramos, perceber como é belo, sentir que o ar que nós respiramos, ele não é somente o que é necessário para estarmos vivos, mas ele é fonte de energia, porque quando o oxigênio penetra o nosso pulmão, ele reage quimicamente, explodindo com cargas elétricas que passam dos átomos do oxigênio, do carbono, e criam toda uma estrutura de oxigenação das células, gerando combustível para a nossa vida orgânica. É o amor de Deus na proposta de dar vida para cada um de nós no ar que está na atmosfera. E o que nós fazemos com tudo isso? O que nós podemos perceber na grandiosidade das estrelas que iluminam o firmamento, carreadas de vários planetas, e cada estrela com a sua potencialidade fortalece a vida, levando os elementos químicos que existem nos raios solares, como do nosso Sol, construtivos para a vida orgânica. É Deus aquecendo a nossa vida. É maravilhoso perceber que tudo isso faz parte do pensamento divino. No fruto que nós pegamos da árvore, identificando ali a semente que por si só desenvolve-se numa proposta de Deus para alimentar a cada um de nós. E isso é pensamento divino. Mas nós podemos olhar tudo isso e perceber o amor de Deus para todos nós, ou simplesmente usufruir do que é material. Mas, meus irmãos, quando nós desencarnarmos,
como nós vamos sentir a alimentação? Como nós vamos nos banhar no mundo espiritual? Como nós vamos respirar no mundo espiritual? Tenhamos certeza que estará relativo às ondas do nosso pensamento, às observações que tivemos. Muitos vão se banhar das ondas psíquicas dolorosas, do rancor, do ódio, da mágoa. Muitos vão se alimentar ainda da vingança. Muitos ainda vão querer perceber o que aquece a eles. Talvez ainda seja a proposta de não encontrar a própria luz, porque a luz do sol talvez não brilhe para aquele que nunca buscou algo além do que é material. Então, quando nós olhamos o sentido do espírito ultrapassar as barreiras do que é material, ele vai além. Porque no mundo espiritual, tudo é pensamento. Aqui também, tudo é pensamento, mas reage através do corpo físico, na nossa relação. No mundo espiritual, tudo é pensamento, mas reage no corpo espiritual, na relação do mundo espiritual que estamos criando nas provas que passamos na encarnação, na estrutura que vivenciamos na família, nos objetivos da nossa profissão e do que levamos com a profissão na sociedade, e do objetivo dessas provas em sermos uma pessoa com uma conduta moralizada, espiritualizada, melhor nos nossos deveres na sociedade, e mais do que tudo, como homens de bem, como Cristo nos ensinou, utilizando todos os recursos materiais para o benefício daqueles que estão ao nosso redor, no amparo uns aos outros. E isso é vida espiritual. Quando o homem busca tudo isso, e ele se esforça para se tornar uma pessoa boa a cada instante, ele está construindo. Independente da luz solar, ele vai enxergar a luz da esperança. Independente do alimento material, do fruto, ele vai enxergar o fruto das suas boas ações. Independente da água do mar que ele banha, ele vai enxergar o universo que lhe envolve. Isso é maravilhoso. Então, perceber o amor de Deus, como ele diz, em todo poeta, artista ou escritor, há germes de mediunidade. Olha que lindo. Inconsciente, incalculáveis e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra em relação com o manancial inexorável e recebe sua parte de revelação. Esta revelação de estética apropriada à sua natureza, ao gênero de seu talento, tem ele por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma readição das verdades eternas. Então, meus amigos, é vivenciar isso. E nesse pequeno momento onde nós estamos aqui conversando, tentando ampliar ou desenvolver mecanismo desse sentimento do que é maravilhoso, do que é superior, onde o homem pode encontrar recursos através da busca do conhecimento das ciências, na intelectualidade, na cultura, o homem busca recursos para ampliar essa percepção. Hoje, falar sobre isso, sobre as ondas eletromagnéticas, do fluxo do pensamento que circula nos neurônios, criando esse impulso elétrico que gera essa onda magnética, é hoje medida pela ciência. Medida. Imaginar falar isso há tempos atrás. Então, falar hoje que existe esse pulso de onda eletromagnética que reage no nosso pensamento e que movimenta a estrutura psicofísica ao nosso redor, criando o nosso mundo psíquico, hoje é possível falar na psicologia, ou na neurologia, ou nos metafísicos,
e com a doutrina espírita, mais clara ainda essa visão. Então, para nós, hoje, é uma alegria de cada um conseguir identificar que a ciência acompanha o que é espiritual. E o que é espiritual, cada vez mais, com essa visão, traz, como Leon Denis disse, uma percepção além do que os homens podem enxergar. Porque o mundo espiritual está sempre além. E cada vez mais vai abrir os olhos dos homens para a realidade do que é espiritual. E nós estamos vendo isso. Leon Denis diz aqui: a arte, em todas as suas formas, descobrirá nele mananciais inexoríveis de inspiração e emoção. O homem do povo, nas horas do cansaço, beberá nele a coragem moral, compreenderá que a alma pode desenvolver-se tanto pela lide humilde como pela obra majestosa e que não se deve desprezar dever algum, que a inveja, a irmã do ódio, e que muitas vezes o ser é menos feliz no luxo que na mediocridade. O poderoso aprenderá nele a bondade com o sentimento de solidariedade, que a todos liga através de nossas vidas e pode abrigar-nos a voltar a pequenos para adquirirmos as virtudes modestas. Então, às vezes, se não soubermos dar utilização a essas potencialidades de cada um de nós e aos mecanismos maravilhosos que cada um de nós temos para os objetivos da reencarnação, em outro momento poderemos reencarnar sem as condições materiais favoráveis para expressarmos o nosso pensamento. Porque o corpo físico poderá não estar de acordo com a boa utilização. Porque os recursos materiais poderão ter sido utilizados muito bem, pois os objetivos intelectuais poderão não ter encaminhado as pessoas para o progresso. Então, saibamos usar agora, aproveitar agora, compreendendo a alegria do progresso do espírito e enxergando que um grande sol, que é o pensamento divino, nos banha com a sua energia. E, além desse sol, o pensamento de Deus nos banha com matérias que ainda não compreendemos e que fazem parte da realidade espiritual. Amemos aqueles que estão ao nosso redor. Façamos todo o esforço. E amemos também os desencarnados que estão ao nosso redor. Façamos todo o esforço. Irradiemos de nós o nosso melhor. Nunca e queiramos ser mais do que a realidade nos compete a ser. Mas podemos ser melhores a cada dia. E que o nosso pensamento, como disse o Cristo, seja criador, porque vós sois deuses. Graças a Deus.